Graças e paz, irmãos, bom dia a todos, amém. Vamos colocar em pé e vamos louvar ao Senhor nessa manhã. Muito bom estar com vocês, para adorarmos juntos ao Senhor, para termos um momento de celebração, de comunhão, e que nós possamos nos entregar nessa manhã, que nós possamos buscar a presença do Deus Todo-Poderoso. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Pai, estamos na sua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, porque o teu Espírito, Pai, nos enche de alegria, nos enche, Senhor, de paz, de tranquilidade, nos enche, Pai, de todos os frutos que nós queremos dar, Senhor, como seu povo, Pai. Que o Senhor possa estar nos elevando em adoração nessa manhã, que nós possamos buscar a sua face, que nós possamos, Senhor, entender os seus propósitos. Senhor, traz cativo o nosso coração, a nossa mente, as nossas vontades, os nossos pensamentos, para estarmos diante de Ti, Senhor, com todo desejo, com toda vontade, Senhor, de agradar o Seu coração, de exaltar o Seu nome, Senhor, para que não apenas essa igreja esteja transbordando do Seu Espírito, mas que essa cidade seja alcançada, que os nossos lares sejam alcançados, que os nossos familiares, os nossos amigos possam perceber, Senhor, a sua obra em nossa vida, possam perceber o seu caráter em nossa vida, e que nós possamos ver a sua face, Senhor, para sermos cheios do seu Espírito, Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Senhor. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Declare que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. sublime trono,
de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. O meu desejo é sentir você, ó rio perene, e com calor do fogo moldar o ser pelo poder de tuas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me e direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. O meu desejo é sentir você, ó rio perene, e com calor do fogo moldar o ser pelo poder de tuas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me e direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Eterno Deus, eterno Deus. Tu és digno dessa canção, Senhor, digno de tudo. Enche-nos de ti, enche-nos de ti. Te exaltamos, Senhor, te adoramos, Senhor. Senhor, queremos construir a nossa vida em Ti, Senhor. Queremos construir, Senhor, a nossa casa sobre o alicerce que é o Senhor. Queremos desenvolver a nossa vida em Ti, Senhor. Não há outro lugar, Senhor, não há outro fundamento senão o Senhor Jesus.
Não existe. Não existe, Senhor. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu. O nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Essa canção, só Tu és, Jesus. Digno do meu louvor, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, só Tu és. Digno da minha vida, Tu és, ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida
faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Queremos mudar o mundo com o teu amor. Tu és o nosso fundamento, Senhor. Não seremos abalados. Inabalável é o seu amor. Inabalável é o seu amor. Você pode fazer esse compromisso? Eu vou construir. Você pode fazer esse compromisso essa manhã? Quem é seu fundamento nesse lugar? Qual é o seu fundamento? Se chama pedra, rocha eterna, Jesus Cristo. Nele nós podemos confiar e jamais seremos abalados. Senhor, a sua palavra diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E nós levantamos os nossos olhos em ti, Senhor Jesus, para ti, Senhor Jesus, contigo, Senhor Jesus, porque nós queremos ter esse firme fundamento que é a sua palavra. E a tua palavra diz que os que confiam no Senhor são como os montes, que permanecem para sempre. Senhor, a tua palavra diz que Jesus Cristo é a pedra fundamental, a angular, onde colocamos a nossa confiança e a nossa esperança. Mostra para mim, para esse povo que vem aqui essa manhã, Senhor Jesus, que o nosso fundamento não é a religião, que o nosso fundamento não é a igreja, que o nosso fundamento não é a doutrina, que o nosso fundamento não é a nossa participação em eventos ou programações, que o nosso fundamento não são as pessoas, que o nosso fundamento não são as tradições, que o nosso fundamento único, verdadeiro, contínuo, constante é Jesus Cristo. Nele nós estamos, nele nós somos, nele nós podemos confiar. Firma os nossos pés sobre essa firmeza, firma sobre os nossos pés sobre essa rocha, firma os nossos pés sobre esse lugar sólido, a tua presença, a tua pessoa, Jesus. E permita-nos hoje abrir os nossos olhos e contemplar, e confiar, e construir o nosso fundamento em ti, Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, se Ele é o seu fundamento. Aleluia. Amém. Sejam bem-vindos essa manhã aqui, meus irmãos. Ficamos felizes de receber cada um de vocês e que Jesus seja o principal motivo de você estar aqui essa manhã. Cumprimente a pessoa que está perto de você, dá um abraço nela, fala: seja bem-vinda em nome de Jesus. E você que nos assiste pela internet também, seja bem-vindo em nome de Jesus.
Que bom receber você aqui essa manhã. Ficamos felizes de receber cada um de vocês que se achegaram essa manhã para poder celebrar conosco este culto matinal, que começa às 9h30. Nossos filhos estão lá sendo cuidados e ministrados durante toda a celebração, então às 11 horas você poderá ir lá buscá-los, que é o horário que terminamos a nossa celebração aqui essa manhã. E você que nos visita hoje pela primeira vez, nós gostaríamos de te dar um presente especial. Então não vá embora da nossa celebração sem antes passar na nossa equipe de integração, que estará com a camiseta vermelha, e você pode ir lá dizer: olha, eu sou visitante, eu vim buscar o meu presente. Eles já sabem o que fazer e como fazer. Não esqueça de pegar o seu presente ao final da nossa celebração. As crianças hoje à noite estarão no espaço que discípulos, e os pequenos que ainda não foram batizados na nossa comunidade. Atenção, papai e mamãe, que você tem o seu filho que ainda não foi batizado. Nós não batizamos nesse lugar para limpar do pecado. Nós não batizamos para tirar do limbo, porque a Bíblia Sagrada nos orienta de que o batismo, ele é um sinal. E assim como era a circuncisão para cada um dos judeuzinhos no Antigo Testamento, assim é o batismo para toda criança e para todo homem e para toda mulher no Novo Testamento. O batismo vem substituir a circuncisão do Antigo Testamento e mostrar como é importante fazer parte do povo de Deus. O batismo para a criança é um selo, é um sinal. Não é para lavar para o pecado, contra o pecado, e nem é para lavar a gente também como adulto. O batismo não é para o arrependimento dos pecados. O batismo é um sinal de que nós fazemos parte do povo de Deus. Então, se você quer fazer isso com seu filho, você é convidado a dar o seu nome para a nossa secretaria, e o nome do seu filho, para que a gente possa fazer isso no dia 16 de dezembro. Mas antes a gente tem uma conversa, uma palavrinha com todos os papais e as mamães das crianças menores de 11 anos que serão batizados aqui na nossa comunidade no dia 16 de dezembro, tá bom? Pastor, eu não sou membro da comunidade e queria batizar o meu filho. Se você for fazer parte da classe de novos membros, que começa dia 26 do 11 até o dia 2 do 12, você pode batizar o seu filho. Você vai ser batizado e o seu filho junto no mesmo dia, olha que legal. Mas se você não é batizado e você não vai fazer parte da classe novos membros, isso não pode ser feito, porque só pode batizar o filho quando um dos membros, dos pais é batizado na nossa comunidade local, tá bom? Então aí está, dia 26 do 11 até o dia 2 do 12 é o intensivão. Você que deu seu nome, coloque na sua agenda, porque a gente vai se reunir aqui de segunda a sábado, todos os dias das 19 horas até às 21 horas, 21h15, para a gente poder fazer o nosso encontro de discipulado e de preparação para novos membros, tá bom? Nessa quarta-feira nós temos o nosso encontro matinal de oração às 6h30, e grave aí na sua agenda já, que no dia 14 de dezembro, que vai ser na sexta-feira, nós vamos ter um encontro de homens e mulheres. Será às 20 horas aqui na nossa igreja. Atenção a esse aviso, eu vou ainda continuar colocando ele em público por mais algumas semanas, mas já coloca na sua agenda que é o seguinte: não é encontro de casais, tá bom? O encontro de casais vai acontecer agora em Bonito, semana que vem, mas o encontro de homens e mulheres. Se você é homem, que infelizmente esteja divorciado, ou separado, ou viúva, você é mulher, está separado também, você pode vir. Não é encontro de casais. Nós não vamos falar para casais, nós vamos falar para homens e mulheres no mesmo lugar, no mesmo espaço, no mesmo ambiente. Pastor, e as crianças, como é que ficam? Aí tem uma notícia ótima para vocês. As crianças terão um cuidado especial nesse dia aqui, tá bom? Na nossa celebração para homens e mulheres, as crianças terão estrutura para poderem ser recebidas aqui nesse dia, tá bom? Então vai ser no dia 14 de dezembro, é uma sexta-feira, às 20 horas. Você, homem e mulher. Meu marido não vai vir, pastor, porque ele não é da igreja. Pode vir porque é para mulheres. A minha esposa não vai vir porque ela está viajando. Pode vir porque é para homens. Homens e mulheres serão ministrados pelo pastor Pedro Leal e pela Ruth, a sua esposa, que estarão aqui conosco no dia 14 de dezembro, tá bom? Esse é um dia especial para todos nós participarmos. É o fecha calendário aí do encontro de homens e mulheres do mês do ano de 2018. Nós vamos devolver os nossos dízimos e ofertas, mas antes de fazer isso, eu quero chamar uma pessoinha muito especial para vir aqui à frente, que é a Ana Lívia Carnevale Fernandes. Pode vir trazida aqui pela mãe Laura Godoy Carnevale, e com os seus avós, né, que é o Beto e a Cris, estarão aqui à frente. Vou chamar a Vanessa para fazer essa oração pela Ana Lívia. Ela nasceu com 50 centímetros, olha que grandona, e ela nasceu no dia 18 de julho, próximo do aniversário do pastor Denis, que é dia 19 de julho. A gente vai comemorar bem pertinho ali a Ana Lívia, agradecer a Deus pela vida dela, a chegada dela ao mundo, e nós vamos acolher mais esse presente de Deus na nossa comunidade, e nós vamos abençoá-la. Pode vir aqui na frente, por favor, isso. Vamos orar? Estenda sua mão aqui para a gente abençoar ela. Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida dessa pequena Ana Lívia. Deus, que o Senhor sempre esteja no caminho dela, que ela seja uma mulher de Deus, uma mulher sábia, uma pessoa que anda nos seus caminhos e jamais se esquece daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Que a geração da Ana Lívia seja próspera, que ela seja uma bênção dentro da casa dela,
que ela seja a alegria dentro desse lar, que ela possa ser um instrumento do Senhor de alegria, de paz, de equilíbrio dentro deste lar. Que este nome, Ana Lívia, seja marcado nessa geração, na nossa comunidade, nesta cidade, nesta terra, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé. Deus abençoe a Ana Lívia, que faz aniversário dia 18 de julho, bem pertinho de mim, e do Obadias ali também, né, dia 19 de julho. Vamos ficar em pé, nós vamos devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas. E você sabe que oferta é um ato de generosidade. Generosidade. E quem é que fez esse ato primeiro? Por mais que você queira dar, ofertar hoje, nunca chegará próximo àquilo que foi recebido por nós na cruz do Calvário. Deus deu o seu Filho unigênito, diz João capítulo 3, versículo 16. E quando você vem aqui à frente, dar o seu dízimo e a sua oferta, você nunca conseguirá igualar esse sacrifício, nunca conseguirá pagar esse sacrifício. Mas quando você devolve o seu dízimo e a sua oferta, você diz que você entende esse sacrifício. E na mesma medida você também quer dar e oferecer e ofertar e ser generoso. Por isso, se você tem aqui restrito ou restringido a sua contribuição, é que talvez ainda não tenha entendido que Deus já deu tudo por você. Então nada mais lícito e nada mais bonito do que você retribuir generosamente também, através do seu dízimo e sua oferta. Então enquanto cantamos essa canção, você que é membro dessa igreja sabe da sua responsabilidade de ser generoso no reino de Deus. Você que está nos visitando, você não precisa ficar constrangido, porque essa é uma atitude entre os membros da igreja. Mas se você quiser participar e puder participar também, é bem-vindo. E nessa primeira canção nós vamos devolver os nossos dízimos e nossas ofertas aqui à frente. Em todo o tempo bendiremos ao Senhor. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Vamos dar louvor ao Senhor. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. E na tribulação, eu te bendirei. No caminho da aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei.
declarar: soberano Deus. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Senhor, ensina-nos, Pai. Ensina-nos a bendizer o teu nome no caminho da aflição, a bendizer o teu nome quando estivermos no deserto, Pai. A bendizemos o seu nome quando não estivermos enxergando o horizonte, quando chegarmos a um ponto que às vezes acreditamos que dali nós não passamos mais, Pai. Ali é a hora do louvor, ali é a hora da fé, uma fé que provada foi para gerar frutos, Pai. Frutos de lábios que te louvam, frutos de lábios que te exaltam e que te conhecem, que não se guiam pelas circunstâncias, mas bendizem em todo o tempo. Ensina ao teu povo, a começar de mim, Senhor, a bendizer o teu nome em todo o tempo, em tempo e fora de tempo, quando tudo certo estiver, mas também quando a solidão nos envolver. Quando tudo estiver correndo bem, a conta corrente cheia, os celeiros abastados, mas quando não tiver fruto, quando a videira não tiver fruto, quando ainda tudo estiver perdido aos olhos humanos, ainda bendiremos o nome do Senhor, o nome daquele que era, que é, que sempre será, cumpridor de promessas, estabelecedor de limites, Deus soberano, soberano Deus, em quem nós depositamos a nossa confiança, não em carros nem em cavalos, mas no Senhor dos exércitos. Nele nós confiamos, e nós confiamos na graça, que tudo é de graça, tudo vem por Ele, para Ele. Através de Cristo somos agraciados. Que tremenda graça que nós recebemos, graça que nos livra da morte, favor imerecido que nos leva para perto de Deus, o véu rasgado que abriu um caminho, para o trono da graça, graça abundante, graça imerecida, graça de muito valor. Glórias a Deus. Que quebra o jugo do meu pecado, é tão mais forte, é o meu amado, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você no sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim.
adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Foi sendo sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. E digno é o Cordeiro de Deus, e digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Vamos declarar que Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Você é uma obra infalível, meu irmão. A obra de Jesus na sua vida é infalível. Você pode pensar em muitas coisas que falham. Você pode pensar na sua carreira que falhou. Você pode pensar em um casamento que teve algumas falhas. Você pode pensar no que você é agora e pode acreditar que os seus pais falharam. Você pode acreditar que o seu esposo, sua esposa falhou com você. Você pode acreditar que suas decisões foram falhas. Você pode acreditar que a sua vida é um mar de falhas, porque nada está do jeito que você pensou que seria. Talvez você chegou a um ponto que você olha para trás e diz: como eu fui parar aqui? Como eu fui parar aqui? Sonhos e planos frustrados, coisas que não aconteceram conforme o planejado, perda de entes queridos, perda de posses, perda de várias coisas. E essas perdas eventualmente podem te levar à mente que você é uma falha, que algo saiu fora do curso.
Talvez você pense que até Deus falhou com você, mas eu quero te dizer que Deus nunca falha, que o amor de Deus é infalível, que a graça transbordante, ela não erra, ela alcança o coração dos filhos de Deus, desses filhos que têm uma história maravilhosa. A sua história é maravilhosa, a sua história é maravilhosa porque Ele é maravilhoso. A sua história, ela não para por aqui, porque Ele não para por aqui. Ele nos criou para a eternidade, Ele nos agraciou para uma comunhão eterna na presença dEle. Por isso a nossa história não acaba aqui. A graça é eterna, a graça é um rio que jorra para a eternidade, e nós veremos bênçãos na terra e no céu, nós veremos transformações na terra e no céu, e a nossa história, ela é escrita por Jesus Cristo, com o sangue do Cordeiro, com o sangue do Cordeiro. Por isso eu quero te chamar para cantar de novo essa parte. Digno é o Cordeiro de Deus, e cante com toda a convicção de que você foi lavado, regenerado, agraciado, que a sua história não acaba por aqui, que a sua história é maravilhosa, porque Ele é maravilhoso, que você tem dias felizes por vir, que você pode ter a paz que excede todo o entendimento agora, e que você tem uma eternidade para desfrutar da glória dEle. Vamos cantar uma última vez. Digno, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno. Oh, que tremenda graça. Senhor Jesus, nós entregamos ao Senhor nosso coração e a nossa vida, para declarar a nossa dependência dessa sua graça maravilhosa, que é ela que nos faz chegar aqui essa manhã. Obrigado pelas tuas misericórdias e a tua graça, que são a causa de não sermos consumidos e de podermos adentrar pelo novo e vivo caminho que foi rasgado pelo véu, isso é, pela sua morte. Assim nós te agradecemos pela oportunidade que temos de nos permanecer e nos colocar diante da sua grande e maravilhosa graça. Em nome de Jesus, amém. Vocês podem se sentar, por favor? Continuamos com a nossa conversa, as parábolas de Jesus, e hoje nós vamos falar sobre uma parábola que é pouco ministrada, pouco conhecida e pouco falada também, que chama a parábola dos trabalhadores da vinha. E já tenho falado para vocês aqui nessas manhãs de domingo que as parábolas são sempre elementos comparativos. A ideia é colocar uma atitude em contrariedade ou em contraste com a outra atitude. São duas formas de se enxergar uma realidade, e Jesus apresenta as parábolas para colocar qual é a sua direção e qual é a sua convicção a respeito de uma atitude. Não são as duas, mas uma delas estará certa. E vamos ver hoje a escandalosa bondade de Deus que está na parábola dos trabalhadores da vinha. Hoje o tema da mensagem é esse, a escandalosa bondade de Deus, que está justamente na parábola dos trabalhadores da vinha. E está escrito em Mateus capítulo número 20, essa parábola, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, está escrito assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem proprietário de uma fazenda, proprietário de um campo, que saiu de madrugada a contratar trabalhadores para a sua vinha. Vinha é, na verdade, a parreira, onde se cultiva a uva. Ajustou com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia, e mandou-os para a sua vinha. Cerca da hora terceira, saiu e viu que estavam outros, ociosos, na praça. E disse-lhes: ide vós também trabalhai para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles então foram.
Outra vez saiu por volta da hora 6ª e da 9ª, e também fez o mesmo. Diz o texto, versículo 6. Igualmente, cerca da hora 1/10, da hora 11, saiu e achou outros que lá estavam, e perguntou-lhes: por que estáis aqui ociosos o dia todo? E responderam eles: porque ninguém nos contratou. E disse-lhes ele: ide também vós então para a vinha. Ao anoitecer, ao fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga o salário, mas começando pelos últimos até chegar aos primeiros. Chegando, pois, os que tinham ido cerca da hora 1/10, da última hora, receberam 1 denário cada um. Vindo então os primeiros, pensaram que havia de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 denário cada um. Então o que acontece aqui depois disso? Versículo 11. E ao recebê-lo, murmuravam os trabalhadores da primeira hora contra o proprietário, dizendo: esses últimos trabalharam somente 1 hora, e os igualastes a nós, que suportamos a fadiga do dia inteiro e o forte calor. Mas respondendo o proprietário, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não ajustasse comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a esse último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero do meu dinheiro? E o mal, ou é mal aos teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Bom, essa é a parábola dos trabalhadores da vinha. Mas vocês também já têm acompanhado nessa série de mensagens que toda parábola ela tem algo que a provoca. Jesus não conta a parábola simplesmente porque está andando e dizendo: olha, eu quero contar uma coisa que me veio à mente agora. Jesus não faz uma atitude espontânea ou faz alguma coisa totalmente programada. A ideia de Jesus é sempre atingir um contexto ou algo que provocou o ensino da parábola. A parábola é uma ilustração a respeito de uma dúvida. A parábola é uma ilustração a respeito de um fato tenebroso ou até mesmo obscuro. Então, quando Jesus conta as parábolas, ele quer esclarecer um fato que foi originado antes da parábola. Então, se você quer saber sempre qual é o contexto da parábola, você precisa ler o versículo anterior para saber o que levou Jesus a contar aquela parábola. Então, tudo começou assim. Essa parábola dos trabalhadores da vinha começa com Mateus capítulo 19. Lembra que a gente está em Mateus capítulo 20, a parábola dos trabalhadores da vinha, e agora nós chegamos para conhecer o contexto, Mateus capítulo 19. Olha só, então Pedro respondeu: nós deixamos tudo para te seguir, Senhor, o que será de nós? Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, pais, mães, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos serão os primeiros. Muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. O que está acontecendo aqui? Vamos voltar um pouquinho mais atrás. No começo de Mateus capítulo 19, veio um camaradinha para conversar com Jesus, dizendo: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Então Jesus olha para ele e diz: olha, você sabe que está escrito na lei, você tem que guardar o sábado, tem que se proteger, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. E aí o rapazinho olha para Jesus e fala assim: bom mestre, eu tenho feito tudo isso desde a minha juventude. Jesus olha para ele e fala assim: então só falta uma coisa para você. E que coisa é essa? Vende tudo que você tem, e depois de vender, vem e me segue. Então aquele jovem saiu de perto de Jesus entristecido, porque era dono de muitas posses. Jesus, olhando aquele contexto daquele jovem, que é chamado como jovem rico nas nossas traduções bíblicas, Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus, por causa do seu amor à riqueza, por causa do seu amor ao dinheiro. Digo isso, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Então Pedro toma a palavra e diz assim: Senhor, e então o que será de nós? Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, o que será de nós então? Qual será a nossa recompensa? Porque esse aí não quis vender, e o Senhor disse que isso é prejudicial, mas nós deixamos tudo para te seguir, e agora, Senhor, qual é a nossa recompensa? O que o Senhor tem para nos dar? O que nós vamos ganhar com essa nossa atitude, com a nossa iniciativa? E Jesus então responde com a parábola:
E aí eu quero mostrar para você nessa parábola o ambiente e os personagens que Jesus usa para responder a Pedro a pergunta: o que será de nós que deixamos tudo para te seguir? Lembre dessa pergunta. É essa pergunta que Jesus está respondendo com a parábola que eu vou explicar para você aqui essa manhã. O que será de nós? Nós que deixamos tudo para te seguir. O que será de nós? Então, a parábola de Mateus capítulo 20 tem alguns destaques. Por quê? Então Jesus sempre começa as parábolas dizendo: então, por isso, porque, portanto, porque parábola é explicação de um fato que antecede. Depois Jesus diz: o reino dos céus. O ambiente da explicação de Jesus não se dá para uma instituição religiosa. Jesus não está falando que para o templo, ou para a religião judaica, ou para as práticas ritualísticas do judaísmo. Jesus não está representando o Império Romano. Jesus não está representando o socialismo. Jesus não está representando o capitalismo. Jesus não está representando uma instituição política. Jesus não está representando nenhuma instituição religiosa e nem humana. Jesus está representando uma instituição divina chamada Reino dos Céus, o reino de Deus. Esse é o centro de toda a mensagem de Jesus. Buscai, portanto, primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O centro do Evangelho não é autopromoção. O centro do Evangelho não é desenvolvimento pessoal. O centro do Evangelho não é restauração de casamento. O centro do Evangelho não são os milagres que acontecem. O centro do Evangelho é o reino de Deus que toca a humanidade através dos valores que Jesus prega, ensina e cultiva em toda a sua caminhada na terra. Jesus está na terra com um único interesse: mostrar os valores desse reino, associar pessoas a esse reino, para que esse reino seja representado na terra e seja de uma maneira descrita como foi a oração do Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O céu já está ok, o céu, o reino já é de lá. O que a gente tem que fazer é trazer os valores desse reino para cá. A briga é aqui embaixo, não é lá em cima. Lá em cima Deus continua governando, soberano. O problema é a esfera de relação com esse ambiente, com essa terra, onde o pecado está entranhado, onde o pecado está assimilado, onde as nossas práticas estão muito distantes dos valores do reino dos céus. Por isso que Jesus ensina: peçam. Na oração que o Jesus ensinou, ele diz: peçam que o reino que está nos céus venha fazer parte na terra. Então o centro do Evangelho de Jesus não é você. O centro do Evangelho de Jesus não sou eu. O centro do Evangelho de Jesus não são as nossas aflições, nem os problemas que a gente passa nessa terra, nem a nossa falta de dinheiro. O centro do Evangelho de Jesus é o reino de Deus. E quanto a gente está distante desse reino, quanto a gente está distante dessa mensagem. Porque para alguns lugares do mundo, onde eles não têm o que comer, onde eles não têm o que beber, onde eles não têm o que vestir, o reino de Deus simboliza para eles simplesmente a graça que os tocou. Só que para o mundo ocidental, capitalista, pós-moderno, com o ideal neoliberalista do consumo e do individualismo, para nós, reino de Deus é ter. Para nós, reino de Deus é possuir. Para nós, reino de Deus é mérito. Tem-se mais quem faz mais. Possui mais quem lhe é justo. Cada um tem a sua justa medida, cada um tem o que merece. Na nossa mentalidade humana, o reino humano que a gente representa, e que a gente está totalmente encharcado desses valores, é que a cultura do mérito está relacionada ao que nós temos de melhor no capital. Em alguns lugares do mundo onde essa mentalidade ainda não foi favorecida, o reino de Deus está muito mais próximo do que aquilo que a gente tem pregado nas igrejas, do que a gente tem ouvido na internet, da nossa interpretação bíblica que fazemos. Porque muita gente quer se converter e quer vir para o Evangelho para melhorar seu status quo. Tem gente que quer vir para o Evangelho para começar a frequentar lugares que ele não frequenta ainda. Tem gente que quer vir para o Evangelho para conseguir melhorar a sua condição pessoal e até mesmo o seu posicionamento social. Isso não é reino de Deus, isso é reino do mundo. Esse é um reino capitalista, esse é reino ocidental, esse é reino humano. O reino de Deus, ele vai na contramão de tudo isso, porque Jesus vai mostrar uma outra característica.
de que embora nós estejamos nesse mundo, embora isso não vai mudar quando você sair dessa igreja, embora isso não se altere quando você voltar para o seu trabalho, você não vai encontrar um patrão com os reinos de Deus, com os valores do reino de Deus dizendo para você, não tem problema não, querido, se você não produzir não tem problema, porque no final das contas você vai receber o seu salário igual de todo mundo. Esse mundo não é assim. Embora a gente saiba que pessoas que fazem menos recebem menos e pessoas que fazem mais recebem mais, embora a gente esteja tomado desse conceito, esse não é o valor do reino de Deus. Assim não se associa com o evangelho de Cristo. Por isso que Jesus fala, porque o reino de Deus, o que eu represento, é semelhante, é comparado, é parecido, é igual. Jesus usa a parábola como comparação de algo. Então vamos lá, essa parábola, embora a gente queira aplicar para a divisão social de bens, ou do valor do trabalho relacionado à produção individual, e a graça dos seus, dos proprietários, e não do proletariado, embora a gente queira aplicar para um ambiente socialista, não é isso que a parábola está dizendo. Ela representa o valor do reino dos céus e não do reino da terra. Então Jesus diz o seguinte, que um homem proprietário saiu de madrugada a contratar trabalhadores. Então esse é o ambiente, reino de Deus é parecido com essa parábola. E quais são os personagens que aqui acontecem nesse ambiente? Primeiro, esse proprietário sai de madrugada. A palavra madrugada aqui significa 6 horas da manhã. Era a primeira hora do dia. O dia judeu começava às 6 da manhã e geralmente ele era dividido em 3. Lembra das vigílias da noite? Primeira vigília da noite, segunda vigília da noite, terceira vigília da noite, quarta vigília da noite. Então, se o dia judeu começava às 6 da manhã, que hora que ele terminava? Às 6 da tarde. 12 horas de sol. Às 6 da manhã até às 6 da tarde. A primeira vigília começava então às 9 da noite, a segunda vigília meia-noite, a terceira vigília 3 da manhã e a quarta vigília ou a primeira hora do dia era chamada de 6 horas da manhã. Esse homem sai às 6 horas da manhã e vai para a praça. O que é a praça? A praça era o lugar onde era como se a gente pudesse chamar de ponto de chapa. Conhece ponto de chapa? Onde as pessoas ficam esperando para alguém passar, buscá-las para ajudar a descarregar um caminhão, para poder ajudar a fazer um serviço braçal, é um diarista. A praça nos tempos bíblicos era considerada um ponto de chapa. Para lá os desempregados ou os trabalhadores iam para esperar algum proprietário passar, principalmente em tempo de safra, chamá-los para a sua carroça, colocá-los e levá-los até uma vinha, levá-los até um campo para poder trabalhar. Esse proprietário sai de madrugada e ele não faz só isso. Ele vai de madrugada, depois ele vai na hora terceira, ele vai na hora sexta e vai na hora nona. Ele vai em horários distintos, ele passa várias vezes na praça, que é esse ambiente de ponto de chapa, para chamar trabalhadores. E o que acontece aqui? Ele oferece o salário de 1 denário aos primeiros que ele chama. 6 horas da manhã, ele encontra um grupo e diz, vocês querem trabalhar na minha vinha? Se vocês trabalharem um dia todo, eu pagarei 1 denário. Ele foi honesto, claro e legítimo. Vocês querem trabalhar o dia todo? Eu pago 1 denário. O que é denário? É o salário mínimo de um dia de um trabalhador. Todo trabalhador ganhava 1 denário, que é mais próximo da diária, Denário significa diária. Uma diária para vocês. E esses homens toparam e foram para a vinha. Depois ele estava andando novamente para a cidade e passou pela praça. E encontrou na hora terceira, mais trabalhadores ociosos. E disse, vocês não querem trabalhar na vinha? A gente quer, então podem ir que eu vou pagar o que é justo. Ele já não fala que é 1 denário, ele fala que vai pagar o que é justo. E faz a mesma coisa na hora sexta e na hora nona. Que horas são essas? Hora terceira é às 9 horas da manhã, hora sexta é meio-dia e hora nona é às 3 horas da tarde. Então ele vai às 6 da manhã, chama os primeiros trabalhadores, eu pago 1 denário para vocês. Ele vai às 9 da manhã, chama os trabalhadores e diz, eu vou pagar o que é justo. Vai a meio-dia e vai às 3 da tarde e faz a mesma coisa. O que acontece aqui? Quais as referências que a gente pode ver aqui? Nesse ambiente a gente vai encontrar o proprietário. O que Jesus está querendo dizer com isso aqui? Que tem alguém que é dono de alguma coisa e os demais são trabalhadores. A gente encontra os trabalhadores e a gente encontra a vinha. Então como é que a gente interpreta esses elementos aqui? As interpretações dos elementos da parábola. Primeiro, o proprietário representa Deus. O proprietário representa Deus. Ele é o dono. Depois nós temos a vinha. A vinha é o reino de Deus. O proprietário chama os trabalhadores para a vinha, para dentro do reino de Deus. Quem são os trabalhadores?
Os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus são convidados para um lugar no reino de Deus, cujo rei e o governante é o próprio Deus. E que é denário? Denário simboliza a graça de Deus. São esses 4 elementos que você vai ver na parábola da vinha, que cada um representa um aspecto específico que Jesus quer usar para explanar a respeito do reino de Deus. Primeira coisa que você precisa saber aqui essa manhã e que eu preciso saber, que nesse reino tem um dono. E nesse reino tem trabalhadores. Não existe hierarquização aqui nesse reino. Só há um dono e só existe trabalhadores. Tem trabalhadores da primeira hora, tem trabalhadores da segunda, da terceira, da quarta e da última hora, mas não tem escala de trabalhadores. Não tem trabalhadores melhores ou piores. Não tem trabalhadores mais capacitados ou menos capacitados. Não tem trabalhadores mais pecadores ou menos pecadores. Só tem trabalhadores e tem o dono da vinha. Isso é igreja, irmãos. Igreja, reino de Deus, povo de Deus, ele é caracterizado pela ausência de hierarquização. Todos nós somos iguais. Infelizmente, nós temos um lugar mais elevado em todas as igrejas para tentar nos colocar em posições diferentes. O que a gente precisa aprender é que no reino de Deus, eu ocupo uma função diferente que você, mas eu não ocupo uma posição diferente que você. Função é diferente de posição. Tem gente que diz assim, não, porque o pastor, se o pastor falou, está falado. Peraí, eu tenho uma função diferente que a sua no reino, mas eu não sou melhor do que você. Eu sou suscetível a erro, sou também difícil de lidar, eu também sou uma pessoa problemática como você. Ou seja, no reino de Deus não existe melhor ou pior. No reino de Deus só existe um dono. Só existe um proprietário. Deus é o dono. Eu não sou dono da igreja. Você não é o dono da igreja. Você não é o dono do reino. Você é trabalhador do reino. O problema é que a gente esqueceu isso. E a gente começou a se comportar como o dono da vinha. A gente acha que a gente tem o direito de dizer o que a vinha tem que fazer, ou o que ela tem que ser. A maioria das vezes a gente vem à comunidade, ou a gente se torna membro de uma comunidade local, com a mentalidade de dono, com a mentalidade de proprietário. E essa parábola diz que só tem um proprietário, não tem vários. A vinha é uma, o proprietário é um, e quantos são os trabalhadores? Um só? São muitos. Então eu quero te alertar aqui essa manhã, que no reino de Deus não tem hierarquia, não tem melhor e não tem pior, mas tem função diferente. Presbítero tem função diferente que pastor, pastor tem diferente função que diácono, diácono tem diferente função que um ministro de louvor, que tem diferente função de um membro da igreja, de quem cuida das crianças, ou seja, não há hierarquia. No mundo pós-moderno, nós classificamos as funções de cima para baixo. Por exemplo, conselho, pastor, presbíteros, diáconos, ministros, e a gente faz assim. No reino de Deus é de cima para baixo. Não, perdão, no reino do mundo é de cima para baixo. Mas no reino de Deus não é assim. Quer ver como é diferente? Conselho, pastor, presbítero, diácono, ministro de louvor. Você viu a diferença? Aqui é uma ordem de submissão e hierarquia. O menor obedece o maior. Aqui é um cargo de funções e valores, onde cada um ocupa a sua posição específica dentro da vinha. Na vinha um poda, outro colhe, outro seleciona, mas todos são trabalhadores. Meus irmãos, onde a gente se perdeu? A gente se perdeu na mentalidade clientelista. Somos clientes. Se a gente não é dono, a gente é cliente, mas a gente não é mais trabalhador. Como está difícil achar trabalhador para a vinha. Por quê? Porque ou a gente quer ser proprietário, ou a gente quer ser cliente. A gente não quer ser trabalhador. Trabalhador dá trabalho. Ser trabalhador dá suor, é só o escaldante. Por isso a nossa mentalidade, às vezes, está muito longe dessa parábola, porque talvez você esteja aqui essa manhã, ou sendo proprietário, achando que você manda e desmanda, ou sendo cliente, achando que todo mundo tem que fazer para você. Nessa vinícola, todos nós somos trabalhadores. Todos. De pastor ao novo membro. Nós estamos trabalhando. Para o quê? Para quem? Você não está trabalhando para o pastor Denis. Não vou fazer nada porque o pastor não está vendo. Não vou fazer nada porque o pastor é difícil. Não vou fazer... Você não está trabalhando para o pastor. Você não está trabalhando para a igreja local, não, porque a presbiteriana independente está com a dificuldade. Não, a presbiteriana independente é a melhor igreja. Você não trabalha para a igreja.
Você não trabalha para os seus pais, não, porque se meu pai souber que eu não estou fazendo, ele vai dar problema lá em casa. Você trabalha para o rei, você trabalha para o reino, você é trabalhador. Por isso, meu irmão, saia da preguiça, saia da mentalidade de proprietário, saia da mentalidade de cliente da igreja, do reino, e venha participar da graça comum de todos sermos trabalhadores. Todo mundo arregaça a manga, todo mundo soa a camisa, todo mundo trabalha em favor da colheita. É isso que Jesus está querendo ensinar. Tem um proprietário, mas os trabalhadores são muitos. Tem uma vinha, mas os trabalhadores são muitos. E são muitos e são abrangentes. Quer um exemplo disso? Quando Jesus vai chamar trabalhadores na primeira, ou melhor, quando ele conta a parábola que o proprietário foi chamar os trabalhadores na primeira hora do dia, na terceira, na nona hora do dia, até chegar à penúltima hora do dia, quando ele diz isso, sabe o que ele está dizendo? Todos são chamados. Todos são chamados para essa vinícola. Todos são chamados para esse trabalho. É abrangente, é amplo. Eu não sei porque que você está aqui há tanto tempo na igreja e acha que não é para você. Eu não sei porque você está aqui há tanto tempo e acha que essa palavra não é para você. Que você não pode trabalhar na vinha. Mentalidade de cliente ou mentalidade de proprietário. Não é a mentalidade do reino, de gente que produz na vinha, de gente que trabalha na vinha e de gente que se humilha para ajudar na vinha. Com coisas pequenas. Com coisas pequenas. Mas que tem a devida recompensa de tudo isso. A parábola dos trabalhadores da vinha, então, é a parábola da graça, do reino e da graça de Deus. É a parábola do reino e da graça de Deus. Por que eu sei disso? Porque existe uma tensão e um contraste bem no meio dessa parábola e eu quero apresentar para você agora. Já lá na segunda parte que eu li com vocês, na segunda tela, a gente vai encontrar aqui o contraste que Jesus vai apresentar nessa parábola. Primeiro, ele vai dizer que o trabalhador que estava na hora 1/10, ou seja, na última hora do dia, às 5 horas da tarde, estava ocioso na praça. Então, o proprietário vai dar a última volta e encontra os trabalhadores ociosos parados na praça, na última hora do dia, às 5 horas da tarde. O que então que esse proprietário faz? Diz: vocês querem trabalhar na vinha? Vão que eu vou pagar para vocês o que é justo. O que é justo para pagar para uma pessoa que trabalha 1 hora só? Bom, a gente vai ver isso daí, essa que é a atenção. Quando ele paga, começa a fazer o processo de pagamento do trabalho, ele então diz que deve ser pago do último ao primeiro. Você lembra o que Jesus disse para Pedro, a respeito da pergunta que ele faz? Senhor, e nós que deixamos tudo, o que nós vamos ganhar com isso? Você lembra da pergunta? O que Jesus diz no final? Porque muitos últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Na parábola, Jesus pega essa palavra e readapta numa ilustração dizendo: comece a pagar pelos últimos. Isso é interessante. Por quê? Porque se ele começa a pagar pelos primeiros, a parábola não ia ter o contraste que precisava. Suponhamos que você é o trabalhador da primeira hora, e eu sou o trabalhador da última hora. Você vai lá e recebe o seu 1 denário. O que é que o proprietário tinha combinado com você? 1 denário. Você pega o seu denário, o salário do dia, e vai embora feliz da vida. E então chego eu, naquele momento, e digo: eu quero receber o meu salário. E aí o patrão me dá 1 denário também. E eu saio feliz da vida, dizendo: uau, que patrão generoso. Só que isso ficaria só para mim. Então Jesus inverte, ele dizendo: comece a pagar pelo último, para que os primeiros vejam que os últimos receberam 1 denário. É aí que se cria a tensão e o contraste. Quando os últimos recebem 1 denário, tendo trabalhado 1 hora sozinha, deixa eu perguntar melhor para você, quantas horas trabalharam os empregados da primeira hora, das 6 da manhã? Quantas horas eles trabalharam? Quanto? 12. 12 horas de trabalho versus 1 hora de trabalho. Se você é o patrão, o que você faz? Você faz 1/12 de um salário. Pronto, é fácil. O último chega, trabalhou 1 hora, 1/12 é o seu salário. A 12ª parte de 1 denário. Mas quando chegam os últimos, na frente de todo mundo, o mordomo vai pagar a devida quantia. E a palavra é bonita aqui, mordomo. Vem à mente agora, né? O mordomo representa Jesus lá no céu, no trono branco, distribuindo a cada um a recompensa da sua graça. Mas, voltando ao texto, já estão todos posicionados, e o mordomo pega os últimos trabalhadores que trabalharam 1 hora e entrega para eles 1 denário. Imagina só os que trabalharam 12 horas.
Qual que é a sua mentalidade se você tivesse trabalhado com uma pessoa que é ao seu lado, trabalhou 1 hora e você trabalhou 12? Ela recebeu R$100. Aí você já está fazendo a conta na sua cabeça. Bom, ele trabalhou 1, ganhou 100, 100 vezes 12, eu trabalhei 12, 1.200 pila. Eita, eu tinha combinado apenas R$100 a diária, vou sair com 1.200 num dia. Hoje eu fiz minha festa aqui. E aí chega a vez dos primeiros, que vem na expectativa de ganhar muita grana a respeito disso. Só que daí vem um contraste, atenção, porque eles também recebem um denário. Eles não receberam 12 denários, receberam apenas um denário. Essa tensão que Jesus cria é para mostrar a relação que as pessoas têm com o reino de Deus. A relação de mérito, a relação de recompensa. Se eu faço mais para Deus, eu sou digno de mais. Se eu oro mais, eu mereço mais. Se eu dizimo mais, eu recebo mais. Se eu trabalho mais, Deus tem que fazer mais para mim. Jesus olha para Pedro e diz: você está entendendo, meu irmão? Que no reino, não é quem trabalha mais que ganha mais, não é quem deixa mais que ganha mais, não é quem contribui mais que ganha mais. No reino de Deus só tem trabalhador e só tem rei. Não existe classificações de crescimento. O capitalismo ainda não chegou, Pedro, no reino dos céus. O reino dos céus continua puro, perfeito. As pessoas são tratadas por aquilo que elas são. Não importa o quanto elas trabalharam, quanto elas se doaram, quanto elas deram. A graça, ela é definitiva para todos. E ela é repartida com cada qual. Jesus está criando essa tensão para dizer: vocês estão vendo? Que não é quem ganha mais que recebe mais no reino. Ou quem trabalha mais que recebe mais no reino. Porque se essa lógica fosse verdade, queridos, imagina só, Deus estaria fundamentando o sistema capitalista nosso. Deixa eu dar um exemplo para você. Vamos lá. Igreja Universal do Reino de Deus, ou outras igrejas aí que trabalham com a teologia da prosperidade. Qual é o principal elemento que eles usam para trabalhar a teologia da prosperidade? Se você der mais, o que você vai fazer? Você vai ter mais, certo? Se você der menos, o que você vai ter? Menos. Então vamos fazer uma lógica correta? Deixa eu perguntar para você, quem é que tem condição de dar mais? Quem é que tem condição de dar mais? Quem tem mais, gente, o rico. Então é o seguinte, na lógica universal do reino de Deus e todas as igrejas que trabalham na teologia da prosperidade, o rico dá mais, ele vai ficar mais rico ainda. E o pobre dá menos, vai ficar mais pobre ainda. Essa lógica não condiz com o reino. A lógica de que se eu oro mais, Deus é meu devedor. Não, porque eu estou orando, porque eu estou fazendo a campanha, Deus tem que me atender. Pera aí, meus irmãos. Nós fazemos a campanha de terça-feira que não é para Deus ser o seu obrigado ou ser o seu empregado. Nós fazemos as campanhas para que você aprenda a depender da voz e aprender a ouvir o Espírito Santo durante 7 semanas, nunca mais pare com isso. Porque a lógica da campanha e da corrente de oração é que Deus vai se tornando meu subalterno. Eu inverto os valores da vinha. Deus é o trabalhador e eu sou o proprietário. E eu começo a dizer para Deus o que Ele é devedor de fazer a mim. E Jesus fala: Pedro, vocês podem ter deixado tudo, vocês podem ter abandonado tudo. Lá no céu vocês vão receber a devida recompensa por isso. Mas você precisa entender o seguinte, que a graça é para quem deixou muito e para quem deixou pouco. A graça é para aquele que faz muito, mas também para aquele que faz pouco. A graça, ela não é merecida, ela não é comprada, ela não é barganhada. Ela não é trocada. Pedro, você entendeu com essa parábola? E pelo jeito Jesus não estava contente em terminar por aí, apenas criando atenção. Ele vai mais longe, para mostrar a mentalidade farisaica e religiosa daquele povo daquela época. Jesus dá uma palavra certeira para eles, para mostrar que os que tinham ido na hora 10ª, receberam 1 denário cada um, porque eles foram os primeiros depois, os primeiros pensaram que receberiam mais. Veja esse contraste que eu destaquei aqui para você agora. Primeiros e últimos. É aqui que Jesus vai canalizar o seu ensino. Lembra que parábola é comparação? Então Jesus vai comparar o reino de Deus com a lógica de quem é o primeiro, com a lógica de quem é o último, com a lógica de quem trabalha muito e com a ótica de quem trabalha pouco. E aí cria-se a tensão necessária, que é o escândalo e a revolta. Jesus escandaliza com essa parábola os seus ouvintes. Por quê? Olha o que acontece logo a seguir. Ao recebê-lo, murmuraram contra o proprietário. Os últimos, quando receberam 1 denário, começaram a ficar ingratos. Injustiça!
Então o proprietário pergunta: por que injustiça? Eu não combinei com vocês 1 denário quando vocês foram para a vinha? Eu disse para vocês: querem trabalhar? Queremos. Vou pagar 1 denário. Está ótimo. Então vem para a vinha. O pão estava garantido para outro dia. 1 denário era o salário de sustento diário. Quando eles trabalharam aquele dia, eles sabiam que o pão do dia seguinte estava garantido. Por isso que Jesus faz a oração do Pai Nosso dizendo: e dá-nos o pão nosso de cada dia. Hoje, dá o que a gente precisa para amanhã. O denário era isso: eu ganho hoje para comer amanhã. É a provisão. Esses homens já receberam. Quando eles estavam na primeira hora do dia, eles não precisaram esperar nenhum minuto. Eles não precisaram esperar 1 hora. Eles não precisaram esperar 3 horas para receber a provisão para o dia de amanhã. Eles receberam imediatamente. Chegaram na praça, chegou um proprietário e disse: quer trabalhar? Eles disseram: queremos. 1 denário? Está feito. Só que quando eles receberam 1 denário, eles começaram a murmurar. O que é isso aqui? Isso é ingratidão, pessoal. Rebeldia. Rebelião contra o proprietário. Porque como eles trabalharam debaixo de um sol quente e de um intenso calor, eles acharam que eles eram merecedores de mais denários do que os que trabalharam apenas 1 hora. E sabe qual é a grande tensão aqui? Eles se compararam aos trabalhadores da última hora. Eles colocaram um referencial meritório. Até não ter referencial estava tudo bem com eles. Mas a partir do momento que eles têm um referencial comparativo e meritório, eles começam a se rebelar e ser ingratos. Talvez a gente se pareça muito com os trabalhadores da primeira hora. Porque até a gente não vê o irmão que acabou de se converter ser abençoado, está tudo certo para nós, todo mundo passa por luta. Mas de repente o irmão que se converteu e é abençoado, a gente fala: não é justo. Eu estou nessa igreja, eu estou pagando preço, eu estou dando santidade, parei de fazer sexo com a minha namorada, como se isso fosse uma troca com Deus e não fosse um dever do cristão. Parei de mentir, estou entregando meu dízimo e minha oferta, agora que eu estou fazendo tudo certinho, agora que está tudo certinho na minha vida, né? Parei de me prostituir, parei de ver pornografia, eu até agora parei de beber. Agora que eu estou fazendo tudo certo, já faz 6 meses, 1 ano, 12 anos que eu estou na igreja e eu não recebo nada, e vem esse ímpio que de repente se converte e Deus faz uma obra na vida dele, já está até pregando e dando testemunho dentro da igreja. É trabalhador de primeira hora, que ele se compara aos dos últimos. Enquanto não tem os últimos, está tudo certo, é 1 denário para cada um. Mas a hora que ele vê o último recebendo o mesmo que ele, não é mais, é o mesmo. O que indigna esses homens da primeira hora não é receber menos que eles, é receber o mesmo. Por isso que eu destaquei a palavra igualaste a nós. A religião não aguenta a igualdade. A religião não aguenta a igualdade. Ela não se suporta. A religião precisa sustentar com contraste. Eu faço mais, recebo mais, você fez menos, merece menos. Então cada um no seu quadrado, é assim que funciona. O reino de Deus é de igualdade. O reino de Deus é de semelhança. O reino de Deus não é de estratificação. O reino de Deus não é de separação de classes. O reino de Deus não é de luta de classes. O reino de Deus é de igualdade. Eu sou igual a você, não importa a minha conta bancária. Eu sou igual a você, não importa a minha função dentro da igreja. Eu sou igual a você, não importa o tempo que eu tenho de evangelho. Eu sou igual a você, não importa a tradição da minha família. Não importa o sobrenome que eu tenha. Eu sou igual a você. Eu recebo 1 denário. Estou trabalhando há 18 anos no reino. Você está trabalhando há 1 e está recebendo 1 denário também, é bênção de Deus, é graça. Graça é dada igualmente, distribuída, repartida. Ela não é dada à medida que eu sou melhor ou à medida que eu consigo mais. Jesus cria essa tensão e Jesus escandaliza. Porque os primeiros falam, quando eles têm o referencial, eles dizem: espera aí, o que é isso? A gente merecia mais. Queridos, isso é evangelho. O evangelho diz assim: você que merecia menos, vai receber igual ao que merecia mais. E você que merecia mais, vai receber igual ao que merecia menos. Isso é evangelho. O evangelho é escandalizador, não é? O evangelho é insuportável. É intolerante para a nossa cultura de rixa, de revanchismo, de classificação. O evangelho para nós é intolerável, irmãos. É por isso que muita gente não fica na igreja e não quer a comunidade, porque é intolerável uma pessoa que faz tanto mal, de repente, Deus chamá-la para a graça. E de repente, Deus amá-la. E a gente fala: não é possível que isso aconteça. O evangelho é intolerável.
E Jesus mostra isso em várias parábolas. Lembra da parábola do fariseu e do publicano que a gente pregou aqui? O fariseu cheio de religião, cheio de membresia de igreja local, bate no peito. E o publicano, pecador, pedófilo, criminoso, bate no peito, dizendo, eu não tenho nada. E o fariseu bate no peito, eu tenho tudo. E Jesus fala, o menor foi justificado. A graça, ela é insuportável, gente, para a nossa mentalidade ocidental, nossa mentalidade de mérito. É insuportável a graça. Lembra da parábola do filho mais novo e do filho mais velho? O filho mais novo saiu, gastou tudo com prostituta, acabou com o dinheiro do pai, com a herança que ele tinha. Voltou para casa, o que o pai fez? Acolheu. A graça é insuportável. A graça é escandalosa para a nossa mentalidade. A gente não consegue suportar isso. Porque a nossa ideia é de causa e efeito. E no reino não tem causa e efeito. No reino é graça. Nossa mentalidade é, se a pessoa fez o mal, ela merece o mal. Se ela fez o bem, ela merece o bem. No reino de Deus, todos recebem o bem igualmente, a graça. Isso é evangelho. Evangelho é boa notícia, meu irmão. Evangelho não é compra, não é barganha, não é dividendos, não é relativização. O evangelho é graça. É boa notícia de Deus que chegou para você. Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Está o Pedrinho aqui na frente. O Pedrinho está devendo para mim mais ou menos uns 600 milhões de reais. Foi contraindo essa dívida aí, foi passando juros sobre juros, e 600 milhões de reais. E aí eu chego para o Pedrinho e falo assim para ele, Pedrinho, meu irmão, quero te dar uma boa notícia. E eu pego na mão dele, eu quero te dar uma boa notícia, Pedro. Você vai ter que pagar a dívida. É boa notícia? É boa notícia, irmãos, isso? Agora, se eu chego para o Pedrinho e falo assim, Pedrinho, quero te dar uma boa notícia. Está paga a dívida, viu? Não precisa mais acertar nada. Isso é boa notícia, sim ou não? Isso é evangelho. É boa notícia. É Deus dizendo para nós que a nossa dívida foi cancelada e que nós entramos no ambiente da graça. Ele não está nos cobrando, Ele não está nos julgando, Ele está nos recebendo. Evangelho é boa notícia, dizendo, você não tem mais débito, pode vir. Você que devia apenas 10 mil, está perdoado. E você que devia 600 milhões, está perdoado. O evangelho é escandaloso. Porque quem deve 10 mil é mais fácil de perdoar do que quem deve 600 milhões. Mas o evangelho perdoa a todos, do pedófilo, ao padre, ao sacerdote, ao pastor. Deus perdoa a todos por causa da graça. E Ele não faz injustiça no reino. Por quê? Porque a nossa mentalidade acha a graça tão insuportável, que a gente acha que é até injusto o que Deus está fazendo conosco. É tão escandalosa a graça nessa parábola, e Jesus atesta isso, de que o próprio proprietário diz assim para os trabalhadores da primeira hora, os religiosos, os do mérito, eles dizem assim, o proprietário diz para ele, é mal aos teus olhos que eu seja bom? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você aqui essa manhã. Quantos de vocês estão revoltados com Deus, achando que Ele é injusto com você, porque você está fazendo tanta coisa certinha agora, e não está recebendo a justa medida que você imaginava que você era merecedor? Você ainda não se converteu, meu irmão. Desculpa te dizer, mas você ainda não encontrou o evangelho. Se você está achando que Deus não está retribuindo para você na medida que você está fazendo para Ele, desculpa, mas você não entendeu o evangelho. Se Ele quiser te dar, Ele dá. Se Ele quiser te pagar um denário, Ele te paga um denário. Porque a bondade de Deus é escandalosa para nós. Ele é bom para todos, para você, para você, para você, para você, para mim. Ele é bom, eu só sei disso. Mas a bondade dele pode soar como injustiça aos meus ouvidos e à minha mentalidade capitalista, mercantilista, meritória, ocidental, pós-moderna, individualista. A bondade de Deus não fica bem na igreja atual, sabia disso? Porque ela está com tantos valores do mundo, que quando a gente fala em bondade de Deus e graça, a gente não consegue entender isso. Portanto, eu quero terminar essa manhã aqui com você, simplesmente mostrando que a graça de Deus, ela pode escandalizar você. Se você ainda não entrou no reino, e você não está na vinha, e não se sente trabalhador, é porque talvez você ainda não entendeu que o evangelho é a boa notícia. E a boa notícia é que ele chegou, a graça chegou, para quem fez muito mal e para quem fez muito bem. Para o filho que saiu de casa e gastou tudo, mas para o filho que ficou em casa e não gastou nada. Para o desobediente e para o obediente, a graça chegou para todos. E a graça a gente não compra e a gente não merece, a gente só recebe. O mordomo pagou, receba seu denário. A gente não recebe, a gente não compra, a gente apenas recebe. Por isso, eu quero mostrar como tudo terminou.
Tudo terminou com a palavra. Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que no reino não tem primeiro, não tem último. No reino não tem classificações. No reino não tem seleção de pessoal. No reino todos são acessados pela graça de Deus. E o que é a graça? A graça é escandalosa para a nossa mentalidade. Posso mostrar só um gráfico para você antes de você ir embora aqui, para você entender isso? Olha como é a nossa mentalidade. Ali eu chamo de círculo da graça. Onde está Jesus ali, aquele é o círculo da graça. Onde a gente entra no reino e a gente faz parte da vinha. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Suponhamos que tem uma pessoa que está muito longe da graça. Prostituição, bebida, drogas e tudo mais. O cara está muito longe da graça. Só vivendo a droga da vida. E aí? Ele está dentro da graça ou fora da graça? Tem um camarada que já é melhorzinho. Ele não está na prostituição, mas ele está vivendo uma rebeldia contra Deus. E aí, está dentro da graça ou fora da graça? Fora. Agora o camarada está bonzinho, já começou a frequentar a igreja, já está até dando dízimo e oferta na comunidade, está pensando em batizar. Ele está fora da graça ou dentro da graça? Ainda está fora. Só que daí, ele se batiza, ele reconhece Jesus como Senhor e Salvador, e então, ele entra na graça. Ele tem um monte de falha, um monte de defeito, tem um monte de situação que ele ainda precisa corrigir. Pergunta, ele está dentro da graça ou fora da graça? Está dentro da graça. E ele começa a se arrepender diariamente por isso. E tem uma pessoa que já está servindo no ministério, já corrigiu seus maus hábitos, já corrigiu sua mentalidade antiga e chegou um pouquinho mais perto. E aí, ele está fora da graça ou dentro da graça? Dentro da graça. E aí tem um camarada que está numa intimidade profunda com Jesus, ama Jesus, entendeu Jesus, adora Jesus, anda com Jesus. O negócio dele, ele respira a Bíblia, ele ama a Bíblia, ele vive com Jesus, ele está próximo de Jesus. E aí? Ele está dentro da graça ou fora da graça? Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem filhos íntimos. Dentro da graça pode ter escala de intimidade. Dentro da graça tem gente mais íntima do proprietário que não. Tem sim. Deus tem filhos íntimos, mas Deus não tem filhos melhores dentro da graça. Sabia disso? Não tem gente melhor ou pior dentro da graça, porque dentro do círculo todos somos iguais. Não existe hierarquia. Você só tem que se preocupar em estar fora da graça. Depois que você estiver dentro dela, você se sente trabalhador. E se você receber 1 denário ou 12 denários, você não se importa, porque o mais interessante é estar dentro da graça, é estar na vinha. Vou fazer uma perguntinha para você e quero que você fique em pé para responder essa pergunta, por favor. Quero fazer uma pergunta para você responder hoje. O que você acharia melhor para você? Ser contratado na primeira hora do dia, sabendo que você já recebeu o seu denário. Na primeira hora do dia, você já recebeu a sua graça. E trabalhar a vida toda dentro dessa graça e dentro desse reino? Ou você gostaria de ficar na praça, debaixo do sol da praça, sem saber se você receberia a graça naquele dia ou não? O que você gostaria na sua vida? Porque tem gente que fala assim, não, eu vou curtir minha vida, no final da minha vida eu aceito Jesus. E tem gente que fica revoltado com isso. Pastor, o que acontece com uma pessoa que curte a vida toda, faz bagunça, e quando ele está no leito de enfermidade, ele fala, eu me arrependo dos meus pecados e aceito Jesus como meu Senhor e Salvador? O que você acha disso, pastor? Eu acho que ele vai ser salvo. Isso é graça, é escandalosa, é intolerável, mas é graça. Ele faz isso. Mas eu não quero ser o trabalhador da última hora. Eu não quero ficar na praça esperando alguém me chamar. Eu não quero ficar na praça debaixo do sol ocioso. Eu não quero ficar longe da graça pensando que um dia ela pode chegar. Eu quero ser da primeira hora. Não importa se eu tenho que trabalhar debaixo de sol escaldante. Não importa se eu tenho que suar. Não importa se eu tenho que me fatigar. Eu quero ser o trabalhador da primeira hora. Eu não quero ficar na praça. Por isso, se você está na praça, saiba que Deus está te chamando para a vinha. Ele está te chamando para a graça. Não importa quanto tempo você ficou na praça, Ele está te chamando para a graça agora. E se você já está na graça, não olhe para quem está na praça, ou quem acabou de chegar dizendo que é indevido, ou que Deus não é bom. A bondade de Deus escandaliza, e a bondade de Deus é maravilhosa. Por isso que a gente chama de maravilhosa graça. Maravilhosa graça. Feche os seus olhos. Senhor, nós cantamos aqui maravilhosa graça. Nos faça entender isso essa manhã, de que no teu reino somos trabalhadores, só há um proprietário. Tira a nossa mentalidade de proprietário e de clientela.
Somos trabalhadores, e não tem melhor e não tem pior. Só tem servos e agentes do seu reino. Obrigado por nos tirar da praça. Obrigado por nos colocar na vinha. Obrigado, ó Deus, por nos tirar da ociosidade da praça. Nós éramos imprestáveis, não valíamos para nada, estávamos longe de Ti na praça, mas o Senhor nos chamou para a graça, e hoje nós recebemos com isso. Afasta de nós o julgamento, afasta de nós a mentalidade de mérito, afasta de nós o preconceito, afasta de nós a religiosidade, e nos leva-nos para a maravilhosa graça, em nome do Senhor Jesus. Você pode cantar isso com a gente? Que a maravilhosa graça está sobre nós. Digno é o Cordeiro de Deus, digno. Maravilhosa graça, que tremenda. Oh, que tremenda graça. Oh, que infalível. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, porque a dívida foi cancelada. A cruz levou, você deu sua vida. Estou liberto, enfim. Você pode cantar pelo que Ele fez por você e não o que você fez por Ele. Vamos dizer juntos, ó que tremendo. Oh, que tremenda graça. Obrigado, Jesus. Oh, que infalível. Obrigado, Jesus, por isso essa manhã somos trabalhadores. E obrigado por nos chamar para vinha. E obrigado, Jesus, por nos tirar da praça. Você deu sua vida. Estou liberto, enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por Deus abençoe, mim. meus irmãos. Uma boa semana. E eu queria que você não saísse daqui sem cumprimentar esse outro trabalhador, dizendo: seja bem-vindo aí, trabalhador. Bom trabalho essa semana.